Olá, tudo bem? Nós estamos muito felizes porque estamos numa série de estudos bíblicos, uma série inédita, maravilhosa. É sobre a verdade. E hoje o tema, a verdade bíblica sobre o plano da salvação. Prepare o seu coração. Já estou com a minha Bíblia aberta aqui e eu espero que a sua também esteja aberta. E o primeiro texto de hoje está em João 3, verso 16, que diz assim: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Que texto doce, não é? Que texto maravilhoso. Ele fala do amor de Deus e da salvação. Agora, para você entender melhor esse verso que eu acabei de ler, é importante saber por que a Bíblia fala em plano de salvação. Você sabe que só existe salvação porque existe a perdição. Ou seja, uma pessoa só poderá ser salva se estiver perdida. Então, antes de você entender o plano da salvação, é preciso reconhecer que você é pecador. Veja o que diz a palavra de Deus no livro de Romanos. Eu quero ler com você Romanos, capítulo 3, versículo 23. Olha que texto importantíssimo. Diz assim: porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Olha agora Romanos 5, verso 12. Diz assim: porque assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Veja que a Bíblia é clara ao dizer que todos nós somos pecadores. E quando a Bíblia fala que todos pecaram, aí nós temos que analisar um outro texto de Romanos 6, 23, que diz assim: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Mas a primeira parte do verso de Romanos 6, 23 é que o salário do pecado é a morte. Mas que tipo de morte? Qual é a morte que é o salário do pecado? Bem, se você analisar Apocalipse capítulo 21, versículo 8, vai ver que a morte que a Bíblia se refere é a morte eterna. A morte eterna aparece na Bíblia como sendo o salário do pecado. Em outras palavras, como você e eu somos pecadores, nós estávamos condenados à morte eterna, que é o que está em Apocalipse 21, 8, com fogo e enxofre. Agora, eu pergunto, você considera-se um pecador? Você realmente reconhece que você é um pecador, uma pecadora? Eu reconheço, eu sou pecador. E todo ser humano é pecador. Agora veja, qual é o seu salário? Qual é a sua recompensa como pecador? É a morte. E estou falando de morte eterna. Agora vem a pergunta, você quer morrer eternamente? Pergunta para mim se eu quero morrer eternamente. E a resposta é não. A sua também é não. Ninguém quer morrer eternamente. Ninguém quer morrer de maneira nenhuma. Então aí é que vem a intervenção, a ação, a obra, a manifestação de Deus. Então Deus entra em ação para salvar você, para resgatar você da morte eterna. E só havia uma maneira de salvar o ser humano da morte eterna. A única maneira era Deus tornar-se homem e morrer em nosso lugar. Por quê? Porque o pecado nos trouxe uma dívida. E essa dívida era impagável, nenhuma pessoa poderia pagar essa dívida. A morte de um anjo não pagaria, a morte de todos os anjos também não, a morte de uma outra pessoa também não. Somente havia uma maneira de pagar essa dívida, só uma maneira de resolver o seu e o meu problema. Só havia um jeito de salvar você e eu da morte eterna. E esse único jeito era através da morte de Cristo Jesus. E é por isso que o profeta Isaías, no capítulo 7 e no versículo 14 do seu livro, ele faz uma profecia. E essa profecia anuncia a primeira vinda de Jesus. É o que diz a Bíblia assim, eu vou ler. Isaías, capítulo 7, versículo 14. Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. Veja que a profecia 700 anos antes do nascimento de Jesus já avisava. Jesus vai nascer através de uma virgem. E Jesus então deixou o céu e veio aqui.
Olha que espetacular. Veio aqui, nasceu e tornou-se um de nós. Deus conosco. E aqui Jesus passou pelo que eu passo e pelo que você passa. Ele sentiu o que a gente sente. Ele viveu o drama da humanidade. E ele pôde vivenciar na prática aquilo que a gente vive e vivencia todos os dias. E ele veio com um propósito, hein? Ele veio para morrer em seu lugar e para salvar você. Por isso que naquele dia ele foi até o Getsêmani. E ali ele foi traído e foi entregue aos homens, aos soldados. Foi ali no Getsêmani que Jesus fez uma oração que chamou a atenção do céu inteiro. Ou seja, todo o céu olhou para Jesus no Getsêmani. O inferno também. Foi no momento em que Jesus, ali no Getsêmani, orou e disse: Pai, se for possível salvar o mundo sem que eu tenha que morrer, salva, Pai. Jesus disse: se for possível, passa de mim esse cálice. Quando Jesus disse isso, o universo inteiro tremeu, porque Jesus poderia retroceder, poderia desistir. Só que Jesus não parou a oração aí. Jesus continuou dizendo: Pai, todavia, não faça a minha vontade, sim a tua. E foi aí que Deus disse: Filho, não tem outro jeito de salvar as pessoas sem que você morra. E Jesus disse: eu estou disposto a ir até a cruz. E Jesus foi até a cruz. Que momento dramático. É uma mistura de amor, sofrimento, lágrimas, sangue. Quantas coisas aconteceram. Jesus foi preso, julgado, condenado. Colocaram uma coroa de espinhos na sua cabeça. Colocaram uma cruz nas costas dele. Jesus começou a andar pela via dolorosa. E Jesus foi até o Monte do Calvário. E lá ele foi crucificado entre dois ladrões. À direita de Jesus havia um ladrão, à esquerda havia outro. O ladrão da direita se arrependeu ao ver Jesus morrendo para salvar a humanidade. E o ladrão da esquerda continuou blasfemando. Então, naquela cruz, na cruz de Jesus, Jesus morria pelos pecados de todo mundo. Jesus estava morrendo para salvar a mim e a você. Mas a cruz da direita daquele ladrão mostra que um homem estava morrendo para o pecado, estava aceitando Jesus, estava entregando a vida no último minuto. E do lado esquerdo, um homem morria no pecado, morria perdido. Meu amigo, a morte de Jesus na cruz é uma chance de salvação para todo mundo. Algumas pessoas aceitam Jesus, outras pessoas não aceitam. Algumas pessoas se entregam, outras pessoas rejeitam. Eu sei disso, mas não importa. O importante é que a palavra de Deus seja ensinada, é que o plano da salvação seja compreendido, para que você compreenda e tome a sua decisão. Eu sei que nem todos serão salvos, mas eu tenho que pregar para todos. Eu sei também que Jesus tem um propósito na sua vida. Por isso Jesus morreu na cruz, por isso ele se entregou naquela cruz. Quando Jesus abriu os braços, sangrando, sofrendo, agonizante, e disse aquela frase: está consumado. Quando Jesus disse está consumado, Jesus estava dizendo o seguinte: está pago, está resolvido o problema. O ser humano pode voltar para o céu, o ser humano pode ter a vida eterna, o ser humano pode ser salvo. Jesus pagou a dívida, Jesus resolveu o problema, Jesus abriu as portas do cativeiro, Jesus então pagou aquilo que se exigia que fosse pago. Ou seja, na verdade, Jesus na cruz nos deu o direito de ter a vida eterna. Não é lindo isso? Não é maravilhoso tudo isso? Com certeza é maravilhoso. Jesus amou você de tal maneira, como eu li no primeiro texto de hoje, Jesus amou você e a mim de tal maneira que se entregou na cruz. Ou seja, esse foi um amor que não tem explicação. Eu posso ficar aqui o dia inteiro falando, eu não consigo explicar, eu só sei dizer uma coisa, como diz Isaías 53, versos 3, 4, 5, 6 e 7, sabe o que diz lá? Diz assim, resumindo, Jesus diz que ele foi conduzido, levado como um cordeiro para o matadouro. Jesus foi crucificado, sacrificado, como se fazia com os cordeirinhos. E a Bíblia diz, ele não abriu a sua boca, porque ele sabia que esta era a única maneira, a única forma de salvar a humanidade. Você não sente no coração algo diferente?
Você não sente o desejo de agradecer a Jesus por tudo que Ele fez? Eu tenho certeza que sim. Eu quero te falar um detalhezinho sobre esse assunto. E para isso eu quero sentar aqui na minha cadeira e quero conversar com você. Todas as vezes que eu sento aqui, significa que queremos conversar de coração para coração. É como se eu estivesse sentado na sala da sua casa. Então vem cá, chega perto de mim, pode vir pertinho. Nós somos amigos e irmãos e eu sou o seu pastor também. Meu amigo e minha amiga, eu imagino que você está passando por lutas. Eu imagino que sua família está passando por momentos difíceis. Mas eu quero que você saiba a grande notícia. Na cruz, Jesus pagou sua dívida. Hoje, entre você e Deus, não tem mais barreiras. Não tem mais nenhum obstáculo. Hoje a porta foi aberta. O cativeiro foi aberto. Você pode sair da escravidão. Você pode sair desse sequestro. Você pode sair dessa situação que te amarra, que te prende. Você pode abandonar esse vício. Você pode começar uma vida nova. Você pode ser livre. Você pode ser uma pessoa feliz. Basta você aceitar Jesus como seu salvador pessoal. E não espere você ser uma pessoa boa ou perfeita, porque você não pode ser perfeito por você mesmo. Não espere que os seus problemas sejam todos resolvidos. Não espere até que a sua enfermidade passe ou a sua dívida financeira se acabe. Venha a Jesus do jeito que você está. Eu estou falando a um empresário, estou falando a uma professora, estou falando a um pastor, estou falando a um evangélico, a um católico, a um espírita, estou falando a um ateu. Estou falando a você, meu amigo, que trabalha como empregado, a você que é empregada doméstica. Estou falando a você que talvez nunca estudou na vida. Eu estou falando com você, Jesus ama você. Olha aqui nos meus olhos. Dá para olhar aqui nos meus olhos? Dá para olhar aqui nos meus olhos? Eu quero te falar, Jesus ama você. Você é muito especial para Ele. Por isso Ele morreu por você. Por isso Ele se entregou por você. Por isso Ele foi até a cruz por você. Então, não fique aí com a cabeça baixa, não fique aí desanimado, derrotado, não desista, por favor, não desista. Talvez eu esteja falando com alguém que já tentou o suicídio, ou alguém que tem esses pensamentos suicidas. Meu amigo e minha amiga, hoje é dia de salvação, hoje é dia de boas novas. Deus amou você de tal maneira que morreu na cruz por você, e depois ressuscitou por você, e agora intercede por você, e em breve voltará para buscar você. Eu aceitei Jesus na minha vida. Eu entreguei minha vida a Jesus. Você também deseja aceitar Jesus hoje? Deseja aceitar Jesus como seu salvador pessoal? Você quer entregar a sua vida completamente a Ele? Venha do jeito que você está. Ah, pastor, mas eu cometi um pecado agora mesmo. Venha do jeito que você está. Ah, pastor, mas eu já fiz coisas horríveis. Venha como você está. Jesus ama você. Jesus está disposto a abraçar você, a trocar suas vestes, a te dar uma nova chance. Jesus pode escrever sua história de novo. Ele pode dar a você uma nova chance. É hoje, é agora. Talvez a sua festa não tinha alegria. Talvez o seu combustível estava acabando. Talvez o seu rio estava secando. Mas hoje é dia de boas novas. Hoje é dia de recomeçar. Hoje é dia de paz, de esperança. Hoje é dia de salvação. Hoje a salvação entrou na sua casa. Aleluia! Diga glórias a Deus, porque a salvação chegou à sua casa. Louvado seja Deus. Parabéns. Aceite Jesus e ande com Ele. Eu quero fazer uma oração por você agora. Feche os seus olhos. Vamos orar e agradecer a Jesus. Ó Pai maravilhoso, louvado seja o Teu nome. Obrigado, Senhor, por essa salvação tão incrível. Obrigado porque Jesus morreu por nós. Nós aceitamos Jesus como Salvador pessoal e nós queremos agora dar nossa vida totalmente para o Senhor. Abençoa essa pessoa que ora comigo. Abençoa essa família inteira. Derrama a Tua graça sobre essa pessoa e que quando Jesus voltar, ela, ele e todos nós sejamos salvos. Em nome do nosso querido e maravilhoso Cristo Jesus. Amém.